Olá, caro leitor e futuro ouvinte, muito bom ter você aqui comigo. Vamos a mais um conto do meu livro Rio das Sombras, antologia de histórias de horror da cidade do Rio de Janeiro. O nome desse conto é Uber, então vamos a ele. Parte 1, Luiz. Cláudia abriu os olhos lentamente, enquanto tentava se acostumar à fraca penumbra do lugar onde estava. Não sabia que lugar era aquele e nem por que foi parar ali. À medida que a sua consciência foi retornando, percebeu que estava completamente pelado, sentado em algum tipo de cadeira muito desconfortável e que suas mãos estavam amarradas acima do seu corpo, esticadas na horizontal com os braços abertos, feito uma cruz. Seus pés também estavam amarrados firmemente em algum tipo de tubo que, pelo seu toque gelado, parecia ser de ferro. Logo entendeu a estrutura de onde estava amarrado. Um firme tubo de metal ia do chão ao teto, e onde o tubo alcançava sua virilha, outro pequeno tubo horizontal se prendia a outro pequeno tubo vertical, ligando ao chão de forma a fazer uma espécie de assento muito desconfortável. Mexeu as mãos, usando toda a sua força para se soltar daquelas amarras, mas era inútil. Tentou fazer o mesmo com seus pés, mas também mostrou ser inútil. Menos atordoado, tentou identificar o espaço à sua volta. Era de ferro, um tipo de container com o interior todo branco. Acima dele, uma lâmpada de LED atrelada ao teto jogava alguma luz que formava uma intensa penumbra. Girou a cabeça para a direita e conseguiu ver o início de uma bancada como aquelas de hospital, impecavelmente limpa. Do seu lado esquerdo, apenas um interruptor, provavelmente da lâmpada. Na sua frente, um banco preso ao chão, e onde deveria ser a porta do container, sua visão era bloqueada por uma grossa cortina branca. Não estava suando, o que significava que o local tinha ar-condicionado e circulação de ar. E pensando nisso, juntou toda a energia que voltava para seus pulmões e gritou: "Socorro! Alguém me ajuda! Socorro!" Porém nada. Nem mesmo um único barulho entrava na estrutura. "Alguém, pelo amor de Deus!" continuou dizendo Cláudio. Conforme o tempo passava, ele foi obrigado a admitir o que seu cérebro lutava para não aceitar. Já vira aquele tipo de lugar nos filmes. Aquilo era provavelmente uma câmara de tortura. Deus sabe que tipo de monstro colocou lá. Mas era isso mesmo. Remexeu o corpo no assento tubular. Foi feito desse jeito para que eu ficasse desconfortável o tempo todo, pensou. Pois reconheceu que quem fez aquilo com ele planejou muito bem. Esbravejou novamente, sendo tomado pelo desespero que a revelação do lugar trazia. Desta vez, falando para seu algoz. "Cara, eu não sei quem é você, ou o que eu fiz para você, mas pelo amor de Deus, me solta!" Cláudio gritou assim, por 10 minutos, e o único som que se ouvia eram os ecos de sua voz nas paredes de ferro. Então, um barulho alertou seu cérebro novamente. O ranger fino de metal do abrir das portas. As cortinas também se abriram, e uma figura incomum entrou na câmara. "Cansou de gritar?" disse o sequestrador. "Agora que tal você relaxar? É noite e estamos em algum canto da cidade. Essa câmara, como já deve ter percebido, é completamente à prova de som." Cláudio estava atônito com a figura que havia entrado e agora sentava-se no banco à sua frente. Era um senhor que calculou ter 70 anos, com o olhar tranquilo e sereno de um idoso. Movimentos lentos, barba branca recém-aparada, cabelos brancos e ralos penteados para o lado e olhos verde claros. Era alto, com cerca de 1,80 m e magro. Trajava uma calça de linho bege e sapatos.
Um blusão levemente aberto na altura do peito mostrava sua pele enrugada pela idade. O velho passou a mão levemente pelas ferramentas na bancada ao lado dele e pegou um martelo de cabeça achatada, fazendo Cláudio suar ainda mais frio. Foi calmamente até onde sua mão direita estava e gritou enquanto acertava o polegar da mão direita de Cláudio: "Falange proximal e distal." Depois, o velho mirou o martelo no dedo anelar e gritou novamente: "Falange proximal, média e distal." Foi então para o dedo mínimo e gritou novamente: "Falange média e falange distal." Tudo isso sobre os gritos e o choro incessantes de sua vítima, aterrorizada e massacrada com a dor lancinante dos seus dedos sendo quebrados e esmagados. O velho, então, sentou-se na cadeira e olhou sorrindo enquanto o homem gritava e se urinava em dor. Quando finalmente sua respiração foi ficando mais desacelerada, o idoso foi novamente até a bancada de ferramentas, pegou um bisturi e uma régua. Ao ver o que o velho tinha em mãos, Cláudio parou de gritar e simplesmente falou, enquanto olhava o teto branco daquele quarto da morte: "O que eu fiz pra você, cara? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu tenho esposa, eu tenho filhos." Mas o velho não deu ouvidos ao lamento. Apenas pegou a régua de escola, simples, e foi até o rosto da vítima, que balançava de um lado para o outro, e apesar das amarras apertando seu pescoço, o velho era incrivelmente forte para a sua idade. Pressionou a cabeça de Cláudio contra o tubo, colocando a régua de escola em seu rosto. Cláudio sentiu o plástico frio tocar sua bochecha e suou ainda mais frio, mijando novamente nas calças. Mas o velho apenas disse 7 centímetros na diagonal, abaixo do olho esquerdo. Dito isso, passou o bisturi na direção que a régua mostrava, rasgando pele, músculos e carne. Fez a mesma coisa na testa e em várias direções, retalhando todo o rosto do homem. Em determinado momento, o velho foi obrigado a parar, pois o homem estava entrando em choque e se debatendo violentamente. Pegou um frasco de Propofol, um sedativo poderoso, e preparou todo o aparato médico para a ministração intravenosa. Quando estava desmaiado, preparou outras soluções salinas e outras soluções para a reparação e reposição do sangue perdido. Em seguida, calmamente, costurou todo o rosto do homem e deu-lhe, por fim, antibióticos para evitar infecções e a morte. O dia já estava amanhecendo. O velho deixou Cláudio ali e se preparou para mais um dia, dirigindo seu caminhão pela cidade. "Finalmente acordou?" disse o velho, ao ver Cláudio abrir os olhos. "Quer ver como você está bonito?" Ele então pegou um espelho e o mostrou ao homem à sua frente. Cláudio viu seu rosto totalmente desfigurado, marcado por pontos feitos de qualquer maneira, apenas com o intuito de estancar o sangramento. "Por que não me mata logo?" suplicou a vítima. "Porque ainda temos trabalho para fazer", disse o velho, indo novamente até a bancada e pegando uma pequena picareta. Mirando na direção do braço esquerdo de Cláudio, deu um golpe seco enquanto gritava "Una" e "Rádio", os 2 ossos do braço que o velho queria quebrar. Cláudio novamente chorou de dor e só não desmaiou por causa do coquetel de analgésicos que o velho tinha ministrado nele momentos antes para que não desmaiasse de dor enquanto trabalhava. Moveu-se de um lado para o outro, indo do direito para o esquerdo, sobre o olhar angustiado de seu paciente, desta vez dando um só golpe na articulação que prende o ombro ao braço, arrancando e o deixando pendurado apenas pela pele.
O velho ficou só olhando, admirando o seu trabalho, enquanto Cláudio arfava, esperando a morte. Cagado, mijado, suado, um cheiro fétido que o carrasco parecia estar adorando enquanto apreciava sua obra. Como um pintor que vê seu quadro tomando forma, o velho esboçava um olhar de orgulho e enorme prazer que só aumentava quando, entre os gritos de tortura emitido, Cláudio implorava para que fosse morto. Ou implorava para saber quem era o velho ou o que ele havia feito, como se isso bastasse para que o idoso o matasse. Cláudio contorcia-se para se soltar, não que pudesse fugir, mas para que tentasse agarrar-se em algo que pudesse usar para acabar com tamanho padecimento. Meu nome é Luiz. Você não me conhece e nem vai conhecer, falou o velho, enquanto usava uma marreta para quebrar a tíbia do homem e alguns dedos dos pés. Com a pancada, Cláudio desmaiou novamente, fazendo Luiz adotar outra vez todos os procedimentos médicos para que seu paciente não morresse. Quando acordou novamente, completamente dopado de sedativos e drogas, Cláudio pôde sentir que estava desfigurado. Os braços quebrados, o ombro deslocado, os ossos da perna projetavam-se para fora. A dor só não era pior, porque Luiz havia injetado nele uma quantidade suficiente de oxicodona, um remédio à base de heroína. Cláudio já havia desistido de entender as motivações daquele velho louco. Aparentemente, ele deu o azar de ter sido escolhido para aquele experimento bizarro. Quando o velho voltou, Cláudio só queria morrer e acabar com aquele sofrimento, mas de maneira sinistra, ele o torturava apenas por torturar. Não havia perguntado nada e tampouco falar o motivo de tudo aquilo. Seus sentimentos estavam confusos, tinha ódio, mas ao mesmo tempo não tinha nada. A dor e o sofrimento eram tamanhos que Cláudio havia entrado numa espiral de confusão, aliados àquela quantidade absurda de analgésicos e sedativos. Ele apenas gostaria de partir. Não conseguia sentir mais emoção ou esperança alguma. Calma, que já estamos acabando, expôs Luiz, pegando um papel dobrado no bolso e lendo. 4 costelas quebradas, hein? Vamos trabalhar, mas desta vez vou me divertir. Luiz tirou um soco inglês do jaleco, sujo de sangue, e começou a desferir sistematicamente golpes fortes. Apesar de seus 70 e poucos anos de idade, Luiz respirava fundo e tinha uma enorme disposição, enquanto Cláudio mal conseguia respirar. Estou velho, mas por favor não morra agora. Desculpe se eu exagerei. Você deve morrer daqui a algumas horas. Até lá, vou lhe dar naloxona para cortar o efeito do opioide que dei para você. E você sentir toda a dor, tudo bem? Falou Luiz, aplicando a injeção em Cláudio, que ao ouvir aquilo empalideceu, mais que pela perda contínua de sangue. À medida que os efeitos dos analgésicos foram passando, Luiz pôde sentir a dor do estrago feito por Luiz em seu corpo. Dor e mais dor, sofrimento e mais sofrimento, gritos e mais gritos, em uma escala nunca sentida. Dizem que as piores dores do que o ser humano pode sentir são a do parto ou a de pedras nos rins, mas Cláudio naquele momento pôs isso à prova, pois a pior dor que um ser humano pode sentir, a mais fulminante, é a da obra daquele velho louco. Quando Cláudio já suplicava a Deus, ao diabo, aos santos ou a qualquer entidade, e a tudo o que conhecia ou ouvira falar, o velho Luiz pegou um martelo pontiagudo na bancada e deu um único golpe seco enquanto falava, causa da morte, traumatismo craniano. Um caminhão branco de baú
parou na baía destinada aos ônibus na rua Conde de Bonfim, em frente à movimentada Praça Sans Penha, na Tijuca, às 9 horas da manhã. Àquela hora, a praça já estava cheia de pessoas indo para o trabalho, fazendo exercícios ou simplesmente se preparando para mais um dia. O sol estava alto, já lançando seu afável calor de primavera sobre a cidade do Rio de Janeiro. O lugar era permitido apenas para ônibus, mas isso não importava. Um imenso buzinaço de carros começou, mas isso também não importava. O velho de 1,80 m, cabelos e barba branca, saiu do caminhão alheio a isso tudo e a todos. Foi até a traseira do caminhão e abriu as portas calmamente, revelando uma cortina branca que escondia seu conteúdo. Pegou uma cadeira de plástico dobrável e sentou-se tranquilamente na frente. As pessoas começaram a se juntar para ver o que era aquilo, e quando um guarda municipal chegou para verificar o que estava acontecendo, o velho pegou uma cordinha que prendia a cortina e abriu, mostrando o conteúdo medonho do interior de seu caminhão para todos os que estavam ali presentes. A cena que se seguiu é quase impossível de descrever. Pessoas desmaiaram, outras vomitaram, outras gritaram, outras apenas olharam aquilo sem esboçar reação, apenas em choque. A plateia de um filme de terror real, chocada com a violência da visão. Dentro do caminhão, os azarados espectadores viam um homem em pedaços, preso a uma cadeira feita de tubo de metal, naquilo que os jornais chamariam mais tarde de Câmara da Morte. A curiosidade e a coincidência nunca foram tão detestadas por aquelas pessoas que, por mero acaso, testemunharam o homem desfigurado, todo quebrado, envolto em sangue e com a cabeça esmagada, seu cérebro ainda fluindo lentamente através de seu crânio. 5 pessoas tirariam a própria vida mais tarde em razão do impacto daquela visão, e quase todas precisariam de ajuda psicológica, pois ainda viria mais. Tendo obtido o impacto desejado de seu público, e antes que alguém tomasse coragem para fazer algo, o velho pegou uma pistola 9 mm no bolso e levou lentamente a sua têmpora, apertando o gatilho numa explosão seca. Quando a polícia chegou, tudo estava um caos. Um pandemônio de pessoas tirando fotos, pessoas desmaiadas, pessoas chorando, pessoas em choque. Demoraram 2 horas para isolar a área, com ambulâncias indo e vindo, com os espectadores a caminho do hospital para tratar crises nervosas e hipertensivas. Tão rápido quanto as pessoas, também enxergaram os jornalistas, e logo o caso ganhou notoriedade nacional e internacional. A Delegacia de Homicídios, pressionada a obter respostas, e a cada nova descoberta, o caso do velho Luiz e sua vítima ganhava uma extensa nota em todos os veículos de comunicação. Bom, caro ouvinte, vamos então à parte 2. A parte 2 chama-se Cláudio. 10 anos antes de ter seu corpo em pedaços exposto na Praça Sans Penha, Claudinho, como era conhecido, estava feliz pela primeira vez em seus 33 anos de vida. Seu primeiro filho estava a caminho e seus dias trabalhando como motorista de Uber estavam finalmente contados. Já não aguentava mais dirigir daquela forma. Fazia isso há 4 anos e os rendimentos estavam cada vez mais baixos, o obrigando a trabalhar horas e mais horas para sustentar a esposa, a casa e pagar as contas do carro. Agora, com seu primeiro filho a caminho, isso seria quase impossível. A vida de um motorista de aplicativo tinham deixado o homem moreno e forte, cada vez mais magro e viciado em energéticos. O difícil eram as blitz, mas os policiais raramente faziam o teste de bafômetro em trabalhadores de sua categoria, o que lhe permitia beber bastante energético para ficar 12 ou às vezes 14 horas acordado dirigindo. Felizmente, não precisaria mais disso, já que um amigo seu tinha arrumado uma vaga como motorista particular de um ricaço da política.
ganharia em uma semana o que ganhava em um mês no Uber e poderia descansar muito mais. Cláudio não podia acreditar na própria sorte. Depois de anos e anos de trabalho duro, a vida finalmente sorria para ele. E Cláudio agora precisava comemorar. Parou em um bar nas proximidades do Maracanã e bebeu sua boa cerveja com energético, apesar do imenso cansaço de outro dia de trabalho. No fim da noite, decidiu que faria uma última corrida. Ligou o aplicativo feliz e, ao primeiro sinal, seguiu em direção à Vila Isabel. Uma senhora elegante e bem vestida entrou em seu carro. O aplicativo indicou a Tijuca e Cláudio dirigiu em silêncio. Em determinado momento, o cansaço misturado ao coquetel de cerveja e energético fizeram efeito. Cláudio dormiu, apagou. Acordou em um leito de hospital, machucado, mas bem. Não se lembrava de nada. Um policial lhe mostrou o motivo de estar ali. A embriaguez o fez dormir ao volante. Cláudio se fundiu a um poste. Tão forte quanto o estrago no carro foi abatida. Porém, o cinto de segurança e o airbag salvaram sua vida. O problema é que sua passageira não teve a mesma sorte, sendo lançada pelo para-brisa 5 metros à frente, atingindo em cheio o asfalto. Infelizmente, morrendo no hospital. Cláudio respondeu o processo por homicídio culposo, sendo condenado a 3 anos de prisão em regime domiciliar. Vamos então à parte 3. Essa se chama Helena. Coincidentemente, no mesmo dia que Cláudio havia decidido abandonar a vida de Uber, Helena despediu-se do marido com seu característico beijo. No auge de seus 50 anos, não era uma mulher bonita, mas a notória escritora era elegante e emanava um charme impossível de notar, e seu marido, claro, notava. Luiz era 10 anos mais velho que ela e também tinha seu charme de homem maduro. O professor de sociologia da UERJ nunca deixou de se sentir atraído pela esposa, mesmo com o passar dos anos. A elegância e a sofisticação de Helena se apaixonaram pela inteligência de Luiz, diziam os amigos, e assim lá se foram 25 anos de casado. Ele também não deixou de notar, ao vê-la arrumada, que talvez nunca deixasse de se sentir incomodado com aquele ciúme todo. Ela ia se encontrar com algumas amigas e curtir sua merecida boemia, como gostava de dizer. E talvez ele devesse ter ido com ela, mas a pilha quase infinita de provas e o sentimento de que invadir seu espaço estragaria um pouco aquele amor dos dois o fez desistir. Ainda assim, um maduro homem de 60 anos lutava contra o ciúme e a certeza que era mais sentimental e amava mais sua esposa do que gostava de admitir. Não tinham filhos e apenas alguns sobrinhos vivos, mas isso não os incomodava. Era um casal que amavam incondicionalmente 3 coisas: a si mesmos, um ao outro e a sua intelectualidade. Assim, não havia espaço para mais nada em suas vidas e ambos eram muito felizes. A noite já estava bem alta e o bairro da Tijuca ali ao lado deveria estar fervilhando uma hora daquelas. Luiz viu sua esposa cruzar a porta com o celular na mão, esperando o carro do Uber. Estranhamente, Luiz sentiu vontade de ver mais uma vez sua mulher quando o carro chegou. Ele deu um beijo antes que ela entrasse nele, vislumbrando por 2 segundos o rosto moreno do motorista. Bom, caro ouvinte, vamos à última parte, a parte 4 do conto. Nome: Macedo. O jovem delegado Soares, da Delegacia de Homicídios, olhava fixamente o já prestes a se aposentar inspetor Macedo, que ele havia encarregado das investigações sobre o louco da Praça Sans Penha.
Macedo, policial civil das antigas, tomava devagar o seu café enquanto pensava nas palavras que deveria usar para explicar aquela merda toda que tinha caído no colo dele. Então, Macedo, interrompeu o silêncio o delegado. Então, que sabe aquela porra que só aqueles roteiristas doentes de Hollywood conseguem fazer? O que tem? O que tem é que daqui a pouco esse caralho vai virar filme. Olha, Macedo, eu gosto de você, mas para de enrolar e fala logo o que diz o relatório. Doutor pode ler, retrucou o ranzinza inspetor. Acho mais divertido você explicando, falou o delegado. Então, doutor, me perdoe, mas eu preciso de mais um café. Eu não gosto de falar palavrão igual a você, Macedo, mas puta que o pariu! Ô, Luizão, traz a garrafa de café aqui, senão o Macedo não vai abrir a boca, gritou o delegado. Café posto, Macedo retomou a palavra. Sabe o velho? Sim, o John. O John é o cacete, falou Macedo. Luiz, o nome do filho da puta. Luiz Andrade Sobrinho. John era um nome falso. 10 anos atrás, o cara era um puta professor na UERJ. Sociologia, história. Isso até a mulher do cara, Helena, morrer. Aí o velho pirou. Vendeu a casa, carro, livro, tudo o que podia. O que não podia vender, ele abandonou. Pediu exoneração da universidade e sumiu. Sumiu pra onde? Indagou Soares, curioso com a história investigada pelo inspetor. Olha, doutor, eu tenho um conhecido na Interpol, então demorou menos do que eu esperava. Primeiro, o desgraçado foi para os Estados Unidos e lá mudou de identidade. Só sabe, né? Isso não é muito difícil por lá. Depois tirou férias sabáticas. Passou os próximos 9 anos em lugares lindos e paradisíacos. Lugares maravilhosos, doutor. Sabe? Irã, Camboja, Sudão do Sul, Sérvia, Israel, entre outros lugares. Quando voltou, usou a identidade falsa e abriu uma empresa de transportes fantasma. Nesse ponto, o inglês do cara era tão bom que ninguém diria que ele era brasileiro. E sabe como aqui a gente abre as pernas para esses gringos meterem, né? Só sabe, né, doutor? E a vítima, Macedo, disse Soares, onde entra nisso tudo? Aí que fica interessante. E a vítima, Macedo, disse Soares, onde entra nisso tudo? Aí que fica interessante, doutor. Mas, quer saber o delegado, mais interessante que isso? Conta logo. Falei pro doutor que essa porra parece que saiu da mente de algum romancista retardado das ideias. Continua, Macedo, não enche o saco. Então, doutor, a mulher dele, Helena, morreu em um acidente de carro 10 anos atrás. Acidente horrível. O motorista estava embriagado e chapou o carro no poste com tudo. A pobre da mulher foi lançada para fora do carro. Agora adivinha, doutor, quem era o motorista? Entendi, disse Soares. Foi o Cláudio. Vingança, então, né? Mas uma puta de uma vingança, delegado. O tal do Cláudio, que Deus o tenha, saiu quase ileso do acidente. Pegou 3 anos em regime aberto. O triste é que o cara estava encaminhando a vida antes do acidente e depois deu tudo errado. A mulher perdeu o bebê que esperavam e depois largou ele. E o pobre coitado nunca mais conseguiu arrumar um emprego decente. As testemunhas disseram que ele vivia de bicos e ajuda dos outros. Depois parece que chamaram ele para uma empresa de transportes nova, se é que o senhor me entende. O cara ficou tão feliz que saiu falando para todo mundo. Só que aí sumiu. Como ele costumava sumir aí por dias, né, por causa da bebedeira, ninguém desconfiou de nada. Então fica fácil completar a sua história, Macedo, disse Soares. O velho atraiu ele com a promessa de emprego, dopou o cara e retalhou ele. Só que não foi bem assim. O que você quer dizer? Macedo então tirou de uma pasta surrada do colo 2 maços de papéis. Olha, delegado, aqui estão os relatórios das autópsias feitas na esposa do velho 10 anos atrás e o relatório da autópsia feita no pobre do Cláudio recentemente.
Macedo entregou os papéis para Soares, que ficou 2 minutos atônito. Quase idênticos, gritou Soares, ainda espantado. Então o velho copiou no responsável pela morte da sua mulher todos os ferimentos que ela sofreu no acidente? Perguntou Soares. O cara era muito doido, disse Macedo. Tudo que a esposa dele sofreu em segundos, ele fez o cara sofrer por 2 semanas e manteve ele vivo por todo esse tempo. E sabe o tempo de algumas horas aí, entre o último ferimento e a hora da morte do Cláudio? Sim, sei. Foi o tempo que levou para a esposa dele morrer depois do acidente. Caralho, Macedo. Porra, puta que o pariu, Macedo. Falei pro doutor que era digna de Hollywood. Fim da história. Caro leitor, muito obrigado por chegar até aqui. Então, leitor, se você gostou, deixa aí nos comentários, fala comigo, manda um e-mail, manda sinalzinho de fumaça, até porque para mim continuar escrevendo eu preciso muito da sua opinião, para saber se o caminho tá certo, tá? Se vocês estão gostando, como é que estão as coisas, tá bom? Vamos falar um pouco do conto agora, tá bom? O principal tema trabalhado no conto, tá? O conto trabalha vários subtemas aí, mas o principal é a vingança e a justiça retributiva, tá? Veja bem que o Luiz é obcecado por vingança, tá? E Luiz é tão obcecado por vingança, né, que ele faz o Cláudio passar por tudo aquilo que a esposa dele sofreu, né? Que tem um pouco de ironia, e tem um pouco não, tem muita ironia aí. Quando a esposa do Luiz morre, né, ele se torna obcecado, ele se torna uma pessoa extremamente obsessiva em punir, em retaliar, em retribuir, né, o seu sofrimento. E ele, claro, óbvio, né, lógico, que ele vai buscar ali aquele que ele considera o responsável pela morte da sua esposa. E isso vai gerar um ciclo de violência, né? Ele vai torturar Cláudio de maneiras insanas e cruéis, né? No momento parece que ele está fazendo isso, né? Mas na verdade não. O Luiz está repetindo no Cláudio os ferimentos que a sua esposa sofreu durante o acidente. Então, é uma questão de que traz um impacto psicológico muito grande, quer dizer, essa ironia da tortura, né? Quer dizer, o cara não estava torturando só por torturar, né? Tinha um objetivo ali naquela tortura, né? Ou seja, o Luiz, emocionalmente, é um cara completamente desconectado da realidade. Ele ficou assim depois que a esposa morre, e ele começa a cometer, ele planeja durante 10 anos aqueles atos, né, terrivelmente macabros ali, né, e aquele show de horrores que ele prepara ali na praça, né? Então o conto ele trabalha justamente isso, né? A questão da vingança, né? A que ponto o desejo de vingança e de punição, né, consegue transformar uma pessoa sã, uma pessoa lúcida, uma pessoa boa, porque o Luiz era isso, numa pessoa sádica, cruel, manipuladora e irônica ao ponto de fazer o que ele faz, né? Então, essa é a questão do conto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixem aí, eu sei que é um tema polêmico, tá? Mas eu já deixo claro, tá? A resposta do Luiz ao Cláudio, tá? Ela é uma resposta exagerada. Uma resposta fruto de uma mente perturbada, extremamente perturbada. Espero que vocês tenham realmente gostado e ficado horrorizados aí com o conto. Um abraço.